Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Números capítulo 23. Ora, Deus veio ao encontro de Balaão, que disse a Deus: Preparei 7 altares e ofereci em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. E Yahvé então pôs em sua boca uma palavra e disse: Volta para junto de Balaque, e assim lhe falarás. Balaão voltou, portanto, para junto dele, e o encontrou ainda de pé junto do seu holocausto com todos os príncipes de Moabe, e pronunciou o seu poema. Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes de Quedem. Vem, amaldiçoa por mim Jacó. Vem, fulmina contra Israel. Como amaldiçoará eu, quando Deus não amaldiçoa? Como fulminaria eu, quando Deus não fulmina? Sim, do cume do rochedo eu vejo, do alto das colinas eu o contemplo. Eis um povo que habita à parte e não é classificado entre as nações. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia enumerar a nuvem de Israel? Que morra eu a morte dos justos, que seja o meu fim como o deles. Balaque disse a Balaão: Que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, e tu pronuncias bênçãos sobre eles. Balaão respondeu: Não devo eu tomar cuidado de dizer apenas aquilo que Yahvé me põe na boca? Balaque lhe disse: Vem, pois, comigo a outro lugar. Este povo que vês daqui, não vês dele senão uma parte. Não o vês de modo completo. Amaldiçoa-o por mim lá adiante. Levou-o ao campo das sentinelas, em direção do cume do Fasga. Construiu ali 7 altares e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Balaão disse a Balaque: Permanece de pé junto dos teus holocaustos, enquanto irei a guardar. Deus veio ao encontro de Balaão e pôs em sua boca uma palavra e disse: Volta para junto de Balaque, e assim lhe falarás. Voltou então para junto de Balaque, encontrou-o ainda de pé junto dos seus holocaustos com todos os príncipes de Moabe. Que disse Yahvé? Perguntou-lhe Balaque. E Balaão pronunciou o seu poema. Levanta-te, Balaque, e escuta. Inclina o teu ouvido, filho de Sefor. Deus não é homem para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Por acaso ele diz e não o faz, fala e não realiza? Recebi a ordem de abençoar, abençoarei e não o revogarei. Eu não encontrei iniquidade em Jacó, nem vi tribulação em Israel. Yahvé, seu Deus, está com ele. No meio dele ressoa a aclamação real. Deus o fez sair do Egito, e é para ele como os chifres do búfalo, pois não há presságio contra Jacó, nem augúrio contra Israel. Então, agora que se diz a Jacó e a Israel? Que faz, pois, Deus? Eis que um povo se levanta como uma leoa e se levanta como um leão. Não se deita até que tenha devorado sua presa e bebido o sangue daqueles que matou. Balaque disse a Balaão: Não o amaldiçoas, que assim seja, pelo menos não o abençoes. Balaão respondeu a Balaque: Não te havia eu dito tudo o que Yahvé disser eu farei? Balaque disse a Balaão: Vem, pois, e eu te levarei a outro lugar, e de lá talvez Deus se agrade que o amaldiçoes. Balaque conduziu Balaão ao cume de Fegor, que se volta para o deserto. Balaão disse então a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez conforme Balaão lhe disse, e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. 2 vezes, Balaque fala para Balaão: amaldiçoa este povo. Só que Balaão, apesar de todos os erros dele, apesar do caminho tortuoso que ele está trilhando, ele reconhece Deus, ele ouve a voz de Deus e obedece Deus. Eu não vou amaldiçoar o que Deus abençoou. Não é assim que se faz.
Mas Balaque continua na teimosia. Vamos ver então o capítulo 24. Capítulo 24. Balaão percebeu então que Yahvé se comprazia em abençoar Israel. Não foi como as outras vezes em busca de presságios, mas voltou a face para o deserto. Levantando os olhos, Balaão viu Israel acampado segundo suas tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele e ele pronunciou seu poema. Disse: Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem de olhar penetrante, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus. Ele vê aquilo que Shaddai faz ver, obtém a resposta divina e os seus olhos se abrem. Como são formosas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins ao lado de um rio, como aloés que Yahvé plantou, como cedros junto às águas. Um herói surge na sua descendência e domina sobre muitos povos. Seu rei é maior do que Agag, seu reino se exalta. Deus o tirou do Egito e é para ele como os chifres do búfalo. Devora o cadáver dos seus adversários e quebra os seus ossos. Agacha-se e deita-se como um leão, como uma leoa. Quem o fará levantar-se? Bendito seja aquele que te abençoar, e maldito aquele que te amaldiçoar. Balaque se encolarizou contra Balaão, bateu palmas e disse a Balaão: Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que tu os abençoas, e já por 3 vezes. E agora foge e vai para o teu lugar. Disse que te cobriria de honras, contudo Yahvé te privou delas. Balaão respondeu a Balaque: Não disse eu aos teus mensageiros, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem de Yahvé e fazer por mim mesmo bem ou mal. Aquilo que Yahvé disser, isso eu direi. Agora que eu parto para os meus, vem, e eu te comunicarei o que este povo fará a teu povo no futuro. Então pronunciou o seu poema, disse: Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem de visão penetrante, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que conhece a ciência do Altíssimo. Ele vê aquilo que Shaddai faz ver, alcança a resposta divina e os seus olhos se abrem. Eu vejo, mas não agora eu o contemplo, mas não de perto. Um astro procedente de Jacó se torna chefe, um cetro se levanta procedente de Israel e esmaga as têmporas de Moabe e o crânio de todos os filhos de Sete. Edom se torna uma possessão, e possessão também Seir. Israel manifesta o seu poder, Jacó domina sobre seus inimigos e faz perecer os restantes de Ar. Balaão viu Amaleque e pronunciou o seu poema. Disse: Amaleque, primícias das nações, contudo a sua posteridade perecerá para sempre. Depois viu os quenitas e pronunciou o seu poema. Disse: A tua morada está segura, Caim, e o teu ninho firme sobre o rochedo. Contudo, o ninho pertence a Beor. Até quando serás cativo de Assur? Em seguida, pronunciou seu poema. Disse: Os povos do mar se reúnem ao norte, navios do lado de Setim, oprimem Assur e oprimem Éber, e ele mesmo perecerá para sempre. Depois Balaão se levantou, partiu e voltou para os seus. Balaque também seguiu o seu caminho. Independente de quem for, o que for, tem que obedecer à voz de Deus. Eu direi a você o que Deus disser para mim. Não acrescentarei um tio, não tirarei uma vírgula. Palavra por palavra, letra por letra. É assim que um profeta de Deus, realmente um profeta de Deus, tem que agir.